So for me, it's a real pleasure and an honor to be here among all these great colleagues that do great work. And it's a huge challenge for me to follow the previous table because we all came from the same background. We are all sons of Dr. Systrom, exercise sons. And we share a lot of the publications that have been shown throughout the conference. And I think I will be novel enough because I speak in Portuguese. So this will be the different part. And to give the Brazilian perspective what can be done. Because I think when we see Harvard, Yale, it seems like very far and far away from our reality. And hopefully after the end of my talk, you will see that it's not that far away. It can be done in other centers and in other settings. So now I'm going to switch to Portuguese. É um prazer, obrigado a todos pelo convite, a Joan pela organização e sempre muito gentil durante todo o processo, né, de agregar todo mundo a participar. Eu vou falar sobre a investigação diagnóstica na encefalomielite miálgica e na COVID longa. Então, um pouquinho de overlap com relação às outras aulas vai existir, né, uma vez que a gente vai falar sobre alguns métodos diagnósticos, mas eu vou tentar dar uma perspectiva do que como que a gente está fazendo no Brasil, né, o que a gente está conseguindo fazer de diferente, de igual e de diferente, para tentar ajudar os pacientes com COVID longa. Então, só para a gente retomar o conceito, né, a COVID longa, ela é definida a partir de 12 semanas, oficialmente pelo CDC, né, pelo NIH também, e é tida como a persistência de sintomas após 12 semanas da infecção aguda pelo COVID, e ela tem um potencial de ser multissistêmica ou de origem multifatorial, né, então poder envolver pulmão, trato digestivo, coração, sistema nervoso e também o sistema endotelial. Em cada um desses sistemas e desses órgãos vai acabar gerando sintomas diferentes, algum dos sintomas que se sobrepõem, né? E, em última análise, isso vai acabar culminando muito com um sintoma de fadiga e intolerância ao exercício, que é o que a gente tenta fazer de translação para a fisiologia médica, para tentar entender o que está se acontecendo com esses pacientes através do sintoma de fadiga de intolerância ao exercício físico. E intolerância ao exercício físico não pode ser mal entendido como correr uma maratona. Intolerância ao exercício físico pode ser tomar banho, tá? Pode ser escovar os dentes, escovar o cabelo, caminhar até a cozinha. Isso é exercício físico, né? De diferentes intensidades, mas o objetivo então é entender o mecanismo pelo qual você tem a fadiga e a dificuldade de fazer essas atividades diárias. E na prática, né, isso acontece com o paciente com COVID longa agora, mas isso já é uma realidade do paciente com dispneia desde sempre. Ele tem dispneia é um sintoma inespecífico, muitas vezes nem o próprio doente consegue identificar que o que ele tem é dispneia, ele não consegue se auto-identificar, ele fala que sente cansaço, uma fraqueza, uma dificuldade para fazer as coisas. Quando a gente está no consultório, são diferentes terminologias e a gente traduz como dispneia, porque o doente não chega falando que eu tenho dispneia, que dispneia é um termo médico, né? E ele não sabe para onde ir, ele não sabe se ele vai no pneumologista, no médico clínico geral, se ele vai no cardiologista, no reumatologista, ou se ele vai em todos eles, até achar alguém que acredita no que ele está falando, que é o que normalmente acontece, né? Então, é uma peregrinação. Então, a investigação da dispneia na era moderna, ela é preconizada que seja feito em centros de investigação de dispneia, né, dedicados a isto, que devem ser centros, em sua essência, multiprofissionais, então que você tenha especialidades diferentes interagindo, porque o sintoma ele é comum a inúmeras doenças, incluindo a COVID longa, mas existem outras doenças que não são só pulmonares, que não são só cardíacas, que vão dar o sintoma. E é recomendado que você tenha acesso a métodos de diagnóstico simples, que são os cardíacos e pulmonares simples, como a função pulmonar, eletrocardiograma, mas que você tenha acesso a métodos avançados de imagem, que pode ser tomografia, ressonância,
e obrigatoriamente que você tenha métodos de exercício, porque a dispneia ela é um sintoma de esforço. Então não tem sentido a gente ficar investigando o paciente só durante o repouso e achar que ele não tem nada porque os testes de repouso estão normais, porque o sintoma é precipitado pelo exercício. Então os testes de repouso só vão estar alterados quando a doença for grave o suficiente para já se manifestar ao repouso. E isso nem sempre acontece. Então muitas vezes é só durante o exercício que você vai fazer o diagnóstico, por isso que é tão importante fazer os testes de estresse. E aí existem vários testes, não só o cardiopulmonar invasivo. E a partir do uso desses testes avançados, você consegue fazer o diagnóstico na grande maioria dos casos, né? E a dispneia psicogênica ou hiperventilação é a exceção da exceção da exceção. Na nossa prática diária, é raro a gente botar um doente para fazer o cardiopulmonar nível 3 e sair com o diagnóstico de hiperventilação primária, que é a hiperventilação por ansiedade. É muito raro isso acontecer. Normalmente existe um substrato fisiopatológico para a sensação de dispneia. Então, a dispneia, para a gente poder fazer essa avaliação, a gente tem que ter, aqui é só mais uma retomada dos conceitos, né, dos potenciais mecanismos de intolerância ao exercício. Então, o sintoma é subjetivo, é difícil de caracterizar, é difícil do doente perceber, difícil dele reportar, mais difícil ainda o médico acreditar e traduzir isso para a literatura médica. E quando ele faz isso, ele tem que obrigatoriamente pensar em tudo isso. E normalmente o pneumologista vai pensar só no pulmão, o cardiologista vai pensar só no coração e o resto fica esquecido para todo lado, né? Sendo que normalmente ela é multifatorial, ela é uma interação de diversos sistemas, né? Incluindo o sistema muscular periférico que está envolvido nessa engrenagem e toda a via do oxigênio, que é aquele painel mais à sua esquerda, que mostra todo o processo de carreamento do oxigênio desde o momento que a gente puxa o ar até o momento que a gente exala CO2. Então, tudo isso acontece. Ele passa pela barreira hematoalveolar, tem a troca gasosa, ele chega ao coração, é bombeado, tem que ter hemoglobina o suficiente, a viscosidade do sangue tem que estar adequada, esse oxigênio vai chegar até no músculo, você tem que ter uma difusão adequada pela barreira hematomuscular, o endomísio do músculo não pode estar doente, e depois disso a mitocôndria ainda tem que ser capaz de captar o oxigênio e tem que estar saudável o suficiente para gerar energia. Então é uma engrenagem bastante complexa, e se a gente não tiver esse conceito em mente, a gente vai taxar toda a dispneia como psicogênica, né? E tem muito motivo para você ter dispneia, e psicogênica é o menor delas. Um dos métodos que a gente pode utilizar não invasivo é o teste de exercício cardiopulmonar. Então, esse é um teste de exercício cardiopulmonar nível 1, que é chamado, que é o ergospirométrico tradicional. Tá? Ele, por si só, já dá para a gente muitas informações, principalmente sobre ventilação, já que ele está medindo a troca gasosa, tá? Então, ele consegue dar limitação ventilatória, então, no caso de a presença de alguma doença pulmonar de base, ele consegue fazer o diagnóstico de limitação ventilatória ao esforço, sem a necessidade de outros métodos invasivos, e ele vai te dar inferências de limitações metabólicas e cardiovasculares. São medidas indiretas, tá? Então ele não consegue dar precisão, ele consegue apontar que talvez tenha algo errado. Então ele é um teste mais na fase inicial da investigação. No início do Covid, né, a gente foi inundado de alguns trabalhos que foram publicados com o teste de exercício cardiopulmonar, batendo na tecla de que os pacientes que tinham Covid estavam dispneicos por descondicionamento, né? Dentro da fisiologia do exercício, né, a gente começou a se revirar de incômodo, né, de um pouco de revolta com os resultados, porque você olhava os resultados a fundo e tinha sinais de ventilação ineficiente, tinha sinal de alteração de troca gasosa, e mesmo assim os estudos taxavam como descondicionamento físico, que é subjetivo, dificilmente você vai conseguir caracterizar isso ao certo, né? Então, a gente levantou a hipótese de que, obviamente, tinha muito mais além do que descondicionamento, tá?
O teste de exercício cardiopulmonar, quando bem interpretado, ele pode, então, dar noções para a gente sobre limitações cardiocirculatórias, ele pode definir limitações ventilatórias, ele pode inferir limitações musculares periféricas, para que você vá para um passo adiante e tente fazer o diagnóstico propriamente dito com métodos mais avançados e mais diretos. Tá? Tem dois tipos de Covid longa que a gente tem que ter em mente, né? Tem a Covid longa que, na nossa mão no Brasil, foram os pacientes da primeira onda da Covid. Então, foram os pacientes que foram mais graves, foram para a UTI, foram entubados e saíram com sequelas pulmonares, eles saíram com fibrose pulmonar. Então, a primeira leva de pacientes, ela saiu, ou teve tromboembolismo venoso no meio do evento agudo. Né? Então, esses pacientes são os que a gente chama de Covid longa da primeira fase. Né? Alguns deles persistem sintomáticos, porque ficaram com sequelas dessa repercussão aguda grave que eles tiveram. Então, nesses casos, então, se o paciente, por exemplo, teve um quadro de tromboembolismo pulmonar na fase aguda, persiste sintomático depois de passado 12 semanas, a gente tem que investigar a persistência de trombos, né? Pensando em tromboembolismo pulmonar crônico, com ou sem a presença de hipertensão pulmonar. Tá? Então, aqui a gente propôs um algoritmo de investigação que a gente publicou um ano retrasado já, frente ao diagnóstico de TEP na fase aguda, para você persistir a investigação caso o paciente persista sintomático. Né? E o mesmo se aplica para aqueles doentes que tiveram acometimento parenquimatoso pulmonar extenso e persistem com fibrose pulmonar após o período agudo da infecção do COVID. Então, a gente tem que investigar se eles de fato persistem com fibrose e se existe hipertensão pulmonar associada à fibrose. Então, esse é um fenótipo dos pacientes com COVID longa, que nas nossas mãos, eles são a minoria nesse momento, porque a maioria desses pacientes se recuperaram e depois de um tempo já ficaram assintomáticos. Tá? Nesses pacientes da primeira onda, a gente fez um estudo que a gente publicou ano passado no ERJ Open Research, onde a gente avaliou 87 pacientes depois de aproximadamente 3 meses da infecção aguda, né, e que persistiam com sintomas, e nós fizemos o cardiopulmonar nível 1, o cardiopulmonar tradicional. E o que a gente encontrou é que eles tinham aumento de espaço morto, né, com alteração de troca gasosa, que é esse quadro mais à sua direita, que é da end-tidal CO2. Nessa população, isso estava relacionado com uma difusão mais baixa e com uma capacidade vital forçada mais reduzida, sugerindo que talvez pudesse ter ou uma lesão microvascular pulmonar ou uma fibrose incipiente, porque eles não tinham fibrose clinicamente pelas tomografias. Tá? Outra maneira de você fazer a avaliação, aqui extrapolando da encefalomielite miálgica para o COVID longa, é você repetir esse cardiopulmonar em 2 dias, que é o cardiopulmonar de 2 dias, que é um método não invasivo para você tentar fazer o diagnóstico com o conceito da post-exertional malaise, de que você vai perder capacidade aeróbica à medida que você cada vez mais se exercita. Então, se você fizer o teste num dia e repetir no outro, o que se espera para quem tem a encefalomielite miálgica, na COVID longa a gente não sabe, mas extrapolando esperaria-se o mesmo, é que você vai ter piora dos parâmetros de exercício, uma piora da capacidade aeróbica, uma piora da ventilação e uma piora da quantidade de trabalho que você consegue fazer durante o esforço. Tá? O delta de oscilação do VO2, por exemplo, ele é para baixo nos pacientes que têm encefalomielite miálgica, ou seja, você perde capacidade aeróbica, né? E o mesmo se aplica para o VO2 no AT, no limiar de lactato, que é um outro marcador de capacidade aeróbica. Então, se nós, né, que somos sadios, fizermos 2 cardiopulmonares um dia depois do outro, eles têm que dar valores semelhantes. Né? Uma pequena oscilação vai ter, porque todo método tem oscilação, mas você não vai perder 5% de VO2 ou até mais, alguns doentes perdendo perto de 10%, isso não é esperado, isso é um marcador que sugere que você possa ter a encefalomielite miálgica. Só que, como eu disse, o teste de exercício cardiopulmonar, ele
avalia a engrenagem maior, né? Ele avalia bem pulmão, muito bem, dá inferências sobre coração e músculo, mas ele não consegue chegar ao nível de metabolismo celular. A gente não está fazendo avaliação da oferta de oxigênio, da difusão de oxigênio pelo músculo e da extração periférica de oxigênio. Então, isso não está sendo feito pelo cardiopulmonar nível 1. A gente tem que ir um passo adiante. Tá? Existem algumas maneiras de ir a um passo adiante. Se o Dr. Cícero não estivesse entendendo o que eu estou falando, ele provavelmente iria começar a se manifestar contra, porque ele é um defensor do exercício em pé. I'm just saying, Dr. Cícero, that if you were understanding what I'm saying, you would object because of the supine position of the exercise. Mas é uma maneira que a gente tem de fazer. Então, aqui eu estou dentro de um laboratório de hemodinâmica lá do Hospital São Paulo da Universidade, onde o paciente está deitado e a gente fez um cateterismo cardíaco direito, colocou o catéter de Swan-Ganz na artéria pulmonar, tem uma linha radial, temos o polígrafo, o cicloergômetro. Essa máquina mais à direita aqui, antes desse pesquisador, é uma espectroscopia de raios infravermelhos, é uma NIRS, né? E você só não tem aqui o carro metabólico. Então, você perde as medidas de troca gasosa e de medida do consumo de oxigênio, mas você ganha, em relação ao cateterismo sem análise de gasometrias, você ganha toda a extração periférica. Tá? Então, a gente consegue fazer uma análise da extração periférica de oxigênio com essa metodologia. E, se o doente for grave o suficiente, eu consigo fazer diagnóstico de disfunção de pré-carga, mas eu vou perder uma boa parte dos doentes porque eu estou falsamente aumentando o retorno venoso, por força da gravidade. Ele está deitado com as pernas para cima. Então, isso não é fisiológico, então eu estou aumentando o retorno venoso. Então, talvez eu não enxergue aquele doente que é moderado para leve. Eu só vou enxergar aquele doente que é muito grave, que aí as pressões de enchimento vão ser baixas, mesmo eu levantando a perna. Tá? Então, esse paciente vai fazer o exercício, né? O protocolo ele é um pouquinho diferente, a gente vai fazer exercício a cada 2 minutos aqui, cada 2 minutos vai incrementar 10 watts, eu vou repetir todas as medidas a cada 2 minutos até a exaustão. Então, o conceito do teste é muito semelhante, ele é um teste máximo limitado por sintomas, e eu vou fazendo as coletas. É um teste que também demanda pessoal, né? Você precisa de pelo menos 4 pessoas em sala para você conseguir fazer todas as coletas e todo o timing adequado, porque como é um teste dinâmico como o outro, se você perder o timing, você pode perder o pico do exercício e perder as análises que você precisa fazer. Então, sabendo das limitações que ele tem, ele pode ser bem utilizado. Então, mas se eu fizer e vier tudo normal nele, não quer dizer que não tem nada. Talvez eu precise partir para um método mais avançado. E o método mais avançado é possível de ser feito fora dos grandes centros ricos, vamos dizer assim, como o dos nossos colegas, né? Então, isso daqui é a gente fazendo cardiopulmonar invasivo na Universidade Federal de São Paulo. Tá? Então, a gente tem o mesmo setup, com a mesma riqueza de detalhes, a mesma coleta de materiais. Precisa de muita gente dentro de sala, se vocês contarem ali, tem no mínimo 5 a 6 pessoas. Obviamente você vai precisar do equipamento, mas equipamento é o mesmo equipamento em todo o mundo, né? Se você tem um lugar que faça cardiopulmonar, é uma questão de você juntar o cardiopulmonar à hemodinâmica. Todo hospital tem hemodinâmica e a grande maioria dos hospitais vão ter um cardiopulmonar, é uma questão de você juntar e ter a pecinha fundamental, que é o indivíduo que sabe fazer a interpretação dos 2 testes. Aí é mais uma questão humana do que de equipamentos propriamente ditos. E aí a gente vai fazer igual é feito lá na Harvard e na Yale, e vai fazer todas as coletas e todas as medições. Na nossa realidade brasileira, a gente não tem condições de fazer isso para todos os pacientes que têm investigação de dispneia. Então, a gente vai fazer isso para os pacientes que a gente suspeita de disfunção de pré-carga. Tá? Então, aqui é restrito para quem a gente suspeita de disfunção de pré-carga. E a gente vai procurar esse fenótipo que já foi extensamente dito nas outras palestras, que é a disfunção de pré-carga com baixa pressão de átrio direito, que eu posso encontrar uma baixa débito cardíaco como consequência dessa baixa pressão de átrio direito.
E isso, para quem faz hemodinâmica de exercício em pé e mexe com disfunção de pré-carga, é o que a gente encontra. São pressões zeradas a negativas. Né? Que a princípio, quando você vê pela primeira vez, você acha que tem alguma coisa errada com o equipamento, porque como que você está justificando o indivíduo estar com pressão arterial negativa, né? E você checa e as pressões são negativas e elas ficam negativas o teste inteiro. Isso é disfunção de pré-carga medida objetivamente pelas pressões que você está com o catéter dentro do átrio direito. Então, não tem como estar errado, né? Desde que o nivelamento esteja adequado. Então, isso aqui é uma pressão de átrio direito negativa e a direita, a pressão de oclusão direita, a oclusão negativa, mostrando que o átrio esquerdo também está com pressão de enchimento baixa. Outra maneira de tentar aproximar isso de uma maneira não invasiva é usando a NIRS Infrared Spectroscopy, que é a oximetria de músculo, e a gente mostrou que ela correlaciona-se muito bem com a PVO2 medida durante o exercício. Então, ela pode ser um teste não invasivo que você pode acoplar ao cardiopulmonar para tentar inferir extração periférica de oxigênio. Na nossa universidade, a gente está ainda com um protocolo onde a gente faz a avaliação da ativação simpática neural por métodos não ou minimamente invasivos, não vou dizer que é não invasivo. A gente usa o Finapress para fazer medida de oximetria de oscilação de pulso, eletrocardiograma, pressão arterial, e a gente faz um teste também onde a gente vai fazer manobra postural para tentar acompanhar a pressão e a frequência cardíaca, e aqui é um exemplo de um paciente com encefalomielite miálgica, que com a mudança postural você tem queda acentuada da pressão e taquicardia ao mesmo tempo, comprovando, né, documentando os sintomas. E a gente faz também a punção neural para medir a eletroestimulação do sistema nervoso autônomo. Né? Então, isso é feito dentro de um ambiente de pesquisa, não é feito para indicação clínica ainda, mas aí a gente vai ter as medidas de repouso, depois de fazer pressão com a mão e depois de fazer oclusão do membro inferior com cuffs. E aqui é um exemplo de um paciente que tem baixa resposta simpática. Tá? Então, a gente consegue quantificar a resposta simpática mais objetivamente também. E, por fim, a gente também faz, em termos de pesquisa, a biópsia muscular, uma biópsia muscular que é feita pela equipe que trabalha com hipertermia maligna, que vai olhar não só para as fibras, se tem fibra curta, fibra longa, mas vai olhar para a mitocôndria, vai fazer caldo para fazer análise genética e uma série de outras enzimas musculares para ver se existe alguma alteração no músculo propriamente dito que justifique a fisiopatologia da doença. E tudo isso, então, pensando, né, de que a doença acomete a musculatura periférica, né, ou, na verdade, os vasos periféricos, desculpa, que vai dar disfunção de pré-carga, que, em última análise, vai dar intolerância ao exercício físico. E, trazendo os conceitos que os outros colegas já apresentaram, a gente fez a proposta, então, para o governo brasileiro de fazer um trial de testar a piridoxigmina em pacientes com Covid longa, né? Com todo esse racional fisiopatológico por trás. Então, a nossa proposta é fazer um rastreamento inicial de 100 pacientes, com o objetivo de identificar 40 que têm a disfunção de pré-carga. Essa era a hipótese. Então, a gente estava esperando 40% de prevalência de disfunção de pré-carga. Dividir 20 placebo, 20 piridoxigmina, da piroxigmina na maior dose tolerável. A gente puxou isso dos trials de hipertensão pulmonar mais recentes, onde a gente tenta ir na maior dose tolerável, e depois repetir toda a avaliação, com a ICPET e a avaliação simpática autonômica. Até o momento, a gente recrutou 24 pacientes e 6 fizeram a avaliação completa, dos quais 5 têm disfunção de pré-carga. Então, o N é pequeno, mas a prevalência é de 80%, e 3 têm baixa extração periférica de oxigênio. Esse é o clinical trial. Eu sei que eu já estou terminando, eu sei que está sendo transmitido para muitos locais, inclusive para o Brasil. Então, esse clinical trial ele é restrito ao Brasil, e especificamente a gente está recrutando pacientes que são da grande região de São Paulo, por questões logísticas de deslocamento até o centro.
Aqueles pacientes que tiverem os sintomas que estão aqui descritos na tela e tiverem interessados no estudo, é só entrar em contato pelo WhatsApp do estudo, que é um telefone só da pesquisa, que eles vão conseguir mais informações de como poder participar, e o estudo está ativamente em fase de recrutamento. Isso é o trabalho, obviamente, de muita gente, com apoio financeiro de muitas instituições e com a colaboração de todos os nossos colegas, muitos deles que estão aqui na sala. Muito obrigado.